Olá! Como pra mim é muito estranho não cumprimentar com boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você vai estar assistindo a nossa apresentação, mas nós somos o grupo do Normativismo Jurídico de Hans Kelsen. E a nossa apresentação vai tratar de forma expositiva e analítica principais aspectos da vida de Kelsen, seu contexto, suas bases e fundamentos metodológicos e principalmente sua obra e a relação com o normativismo e o positivismo jurídicos, buscando assim compreender melhor suas teorias e como se deu a importante contribuição desse austríaco para com o estudo do direito. E começando pela vida e pelo contexto de Kelsen, quem foi o dono do legado normativista? Kelsen nasceu em 1881, ali no finalzinho do século XIX, em Praga, que na época pertencia ao denominado Império Austro-Húngaro e hoje é a capital da República Tcheca, e faleceu em 1973, aos 91 anos, em Berkeley, nos Estados Unidos. De 3 para 4 anos de idade, ele e sua família se mudaram para Viena, localizada hoje na atual Áustria, e foi lá, em Viena, que o pequeno Kelsen começou a fomentar e a construir o que viria a ser a sua base intelectual. Muitos pesquisadores tentam entender o que de tão único havia em Viena, ali no finalzinho do século XIX, para que de lá tenham saído tão prósperos artistas e intelectuais de diversas áreas do conhecimento. O que a gente sabe é que Kelsen, embora ele tenha alcançado seu auge intelectual ali no período entre guerras, ele justifica a base da construção da sua teoria na vivência que ele teve ali no final do século em Viena. Durante o período do ginásio, Kelsen se ocupou muito mais das belas artes e da filosofia. E quando ele terminou, ele queria cursar física ou matemática. Mas atendendo à orientação paterna do pai dele, ele começou os estudos na Faculdade de Direito de Viena e concluiu o curso em 1906. Começou em 1900 e terminou em 1906. Com 30 anos, em 1911, ele começa a lecionar na Faculdade de Direito de Viena, e no mesmo ano ele publica o seu primeiro livro, intitulado Problemas Capitais da Teoria do Direito Estatal, onde ele já começa a tratar de elementos essenciais para o que viria a ser a teoria pura do direito. Em 1917, Kelsen foi convocado para servir como assessor jurídico no Ministério da Guerra, o que lhe abriu portas para que no ano seguinte, 1918, ele colaborasse na redação da nova Constituição da Áustria. Ao contribuir nessa elaboração, ele fez com que se criasse um órgão constitucional, que seria o único competente para exercer o controle de constitucionalidade dos atos do Legislativo e do Executivo na Áustria. Em 1920 é aprovado o projeto de Constituição austríaca e no mesmo ano Hans Kelsen passa a ser membro e conselheiro permanente da Suprema Corte Constitucional. E nos anos que se seguem, de 1921 a 1930, Kelsen atua como juiz da Corte Constitucional da Áustria. A criação desse órgão constitucional, ele evidencia uma rivalidade entre Hans Kelsen e Carl Schmitt, porque Schmitt defendia que o presidente do Reich, Império, Nação, ele deveria ser o guardião da Constituição e não um tribunal, já Kelsen defendia o oposto, que o soberano do Estado ele não poderia ser o guardião da Constituição, porque os atos do próprio presidente deveriam também ser controlados enquanto membro do Executivo. De 1919 a 1930, Kelsen é designado professor da Universidade de Viena, e de 1930 a 33 ele leciona na Universidade de Colônia. No mesmo ano, 33, por determinação do governo nacional socialista de Hitler, Kelsen deixa a Universidade de Colônia, na Alemanha, e ele muda-se para Praga, que é a sua cidade natal. Kelsen era de família judaica e ele viveu o dilema de ser judeu ali no período pré-Segunda Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E em 1934, já em Praga, ele escreve a primeira edição da Teoria Pura do Direito. Por volta de 1940, com a anexação da Áustria, e diante da sua origem judaica, Kelsen viu-se forçado a se mudar para os Estados Unidos, onde em 41 ele ingressa na faculdade de Harvard, e em 43, a convite de Roscoe Pold, ele torna-se professor de ciência política na Universidade de Berkeley, onde ele também escreve a segunda edição da Teoria Pura do Direito e onde também permanece até morrer, em abril de 73, aos 91 anos de idade. Partindo agora para um contexto geopolítico ali do Império Austro-Húngaro no final do século XIX e início do século XX, que é um aspecto que com certeza teve influência na obra de Kelsen, foi o fato de que no momento em que ele começava a elaborar sua teoria, observava-se ali no Império uma dispersão enorme de etnias, idiomas, grupos religiosos e, com isso, uma grande dificuldade de se entender o que era o próprio Estado. E nesse contexto, Kelsen veio com uma teoria pura do direito
que se transportou para uma teoria pura do próprio Estado. E ele produziu a concepção de que o Estado é uma figura inteiramente jurídica, que se define normativamente, ou seja, uma organização normativa. E nesse contexto, isso foi pioneiro ali no século XX. É impossível também que as guerras que ele acompanhou não o tenham abalado. Vendo doutrinadores fundamentando diversos regimes políticos, certamente ele foi movido por uma descrença de uma ciência política do direito. E assim ele visou construir uma ciência jurídica nova, imparcial e totalmente despida de ideologismos. Outro fator também muito importante ali no século XX, agora intelectualmente falando, era que havia uma implosão do estudo do direito. E esse estudo se encontrava tão disperso que apareciam até teorias que defendiam uma livre interpretação do direito, onde todo mundo é livre para escolher a perspectiva que quisesse e tentar entender o direito dessa perspectiva que escolheu. E Kelsen, ele foi contra isso. Ele dizia que quem estuda o direito tem que ter uma perspectiva própria deste. E nesse pensamento, Kelsen se espelhava muito na filosofia do Círculo de Viena, que ele também participou como jurista. Defendia uma filosofia antimetafísica, que geralmente é intimamente ligada às ciências da natureza, à lógica e à matemática. E há uma relação com o positivismo também dessa filosofia, porque ambas são caracterizadas pelo cientificismo, onde se reconhece a superioridade da ciência sobre as demais formas de conhecimento. E o pensamento de Kelsen seria identificado com o intuito de atribuir à ciência jurídica método e objeto próprio, que fosse suficiente para vencer confusões metodológicas e de possibilitar ao jurista uma autonomia científica. Para compreender Hans Kelsen, é importante, antes de tudo, entender um pouco o contexto histórico no qual ele desenvolveu a teoria pura do direito. Em boa parte do século XIX, até meados do século XX, o positivismo era a corrente filosófica dominante no Ocidente. Na verdade, o positivismo de Hans Kelsen caiu em desgraça com a ascensão do nazifascismo europeu, que culminou no flagelo que foi a Segunda Guerra Mundial. Os críticos afirmavam que uma ciência cega, que não dialogava com as outras, foi útil aos projetos totalitários. No entanto, até o período que antecedeu a Segunda Guerra, parecia que o positivismo tinha finalmente livrado o homem das especulações metafísicas, pois o progresso tecnológico e científico vivenciado a partir das revoluções industriais ancorava-se em ciências experimentais, como a matemática, a física, a química, entre outras. Diante disso, ciências como a teologia foram, ao menos por um momento, deixadas em segundo plano, uma vez que elas deixaram de dar respostas satisfatórias que explicassem as transformações pelas quais o mundo vinha passando. Influenciado pelo positivismo, que inclusive precede o positivismo de Comte, Kelsen desenvolveu a ideia de uma ciência própria para o direito, dissociada de outras ciências que há muito andavam juntas, subsidiando umas às outras, que eram a filosofia, a antropologia, a história, a teologia, como já foi dito anteriormente, a arte, enfim. A respeito disso, ele disse o seguinte: se é lícito dizer-se que a ciência natural pôde ir até o ponto de levar a cabo a sua independência da política, isso sucedeu porque existia nessa vitória um interesse social ainda mais poderoso, o interesse no progresso da técnica que só uma investigação livre pode garantir. Além do mais, a neutralidade ou a ausência de juízo de valor era outro princípio defendido por Kelsen. Quanto a isto, ele diz que a doutrina não caberia discutir em que medida a lei ou a decisão judicial em foco atenderiam aos valores buscados pelo direito. Ou seja, para o autor, não cabia julgar se a norma validada ou a norma em vigência era justa ou injusta, embora ele reconhecesse que a norma poderia ser ou não justa. Em relação ao objeto, o da ciência definida por Hans Kelsen era a norma posta. Eu achei em Eduardo Bittar uma definição interessante sobre a norma, a qual se relaciona com a teoria kelseniana. Bittar diz o seguinte: normas são prescritivos de conduta inscritos na forma de dever ser e projetados para o futuro como indicadores do agir em comum. Percebe-se, nas entrelinhas dessa definição, o caráter coercitivo que Bittar atribuiu às normas,
o qual também é defendido por Kelsen, né? Por fim, mesmo sob um ponto de vista do positivismo de Kelsen, a norma ela tem uma origem. Essa origem, contudo, ela não vem de outras ciências, não vem da história, não vem da filosofia. Enfim, a norma, nesse caso, vem da observação, do empirismo, da observação do comportamento coletivo, sobre o qual não há questionamentos valorativos. A norma jurídica e a ciência do direito. Para entender do que se trata a norma jurídica, é necessário ir além de um exercício de filosofia, desprovido de qualquer significado prático. É através da compreensão do verdadeiro sentido da norma que melhor podemos apreender os comandos que o ordenamento jurídico nos impõe e com os quais o profissional do direito lida diariamente. O sentido intrínseco da norma jurídica e da sua estrutura lógica é um fator que oferece grandes contribuições à dogmática jurídica, particularmente no campo da interpretação. Hans Kelsen inaugura uma nova era do pensamento jurídico, formulando um juízo lógico explicativo sobre a norma jurídica, chamado juízo hipotético condicional, diferenciando a norma jurídica da proposição jurídica. Apesar das numerosas críticas, o esquema explicativo de Kelsen ele pode não ser o mais adequado, mas é sem dúvida o marco fundamental na teoria da norma jurídica, sendo a partir dele que se construíram os demais modelos. Embora intimamente relacionados, os conceitos de norma jurídica e de proposição não se confundem. Norma é um comando positivado pelo Estado e proposição jurídica é a estrutura lógica da norma. As normas do direito elas são formuladas pelo poder estatal ou reconhecidas por ele, tendo um caráter imperativo. Já as proposições jurídicas são frutos da ciência jurídica e não prescrevem nada por si. Elas apenas transcrevem o sentido da norma jurídica. Notamos então que o Kelsen distinguiu a norma jurídica e a proposição jurídica, e esta é uma das mais importantes contribuições na sua teoria. Na distinção de norma jurídica e proposição jurídica, ele utilizou um critério, a atividade desenvolvida pelo cientista jurídico e a atividade de aplicação do direito. De modo que a norma editada pela autoridade é um ato de vontade, ela tem caráter prescritivo, enquanto a proposição jurídica ela é emanada pela doutrina, interpreta a lei, é um ato de conhecimento e tem natureza descritiva. Ao longo das décadas foi construída uma vasta literatura sobre a teoria das normas jurídicas, e ainda assim permanecem os apontamentos feitos por Hans Kelsen. A teoria de Kelsen ela é chamada de normativista porque, segundo ele, o direito, enquanto ciência, se reduz à norma jurídica. O juiz filósofo pretendeu expurgar todo e qualquer conteúdo que não possa ser reduzido ao critério de validade. Isso é, o fato de encontrar uma norma que lhe é hierarquicamente superior à sua autorização para a existência no mundo jurídico. Nessa lógica, a cada norma que se fundamenta e produz uma norma que lhe é inferior, num processo de autoformação que acende a norma básica, hipotética e fundamental, confere unidade a todo o ordenamento jurídico. Nas palavras de Kelsen, a norma é uma fonte comum de validade de todas as outras normas pertencentes a uma e mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade comum. Dessa forma, a ciência de direito só pode ser pensada a partir de uma construção escalonada do ordenamento jurídico, que estabelece os patamares, tendo por base a hierarquia das normas. A representação da ideia em formato de pirâmide reforça que a norma jurídica é válida quando uma norma hierarquicamente superior do sistema dá validade a ela. Se tomamos o nosso ordenamento pátrio como exemplo, Constituição de 88, ela é a que concede a validade a todas as normas inferiores. Aí, se a validade de uma norma é dada pelas normas que lhe são superiores, a grande indagação teórica que se faz a Kelsen é a respeito da culminância do próprio ordenamento jurídico. Quem ou o que dá validade às normas mais altas do ordenamento jurídico? As normas constitucionais. A norma hipotética fundamental seria a categoria da teoria kelsiana criada para solucionar a questão do fundamento da validade das normas jurídicas. Ela é pressuposta, visto que não pode ser posta por uma autoridade,
cuja competência teria de se fundar numa norma ainda mais elevada. Então, essa norma fundamental hipotética tem, dentre suas funções, a de fechar o sistema, para que este não se torne infinito. Em defesa da ideia de Kelsen, nós podemos dizer que ele lançou mão de um recurso não concreto, mas apenas teórico, uma verdadeira norma fictícia, servindo como mecanismo que isola a normatividade do ordenamento jurídico do contágio dos fatos e condição para o entendimento da cadeia lógica de validade de um ordenamento, evitando que ocorra o problema da tautologia lógica. O cientista de direito Pedro Lenza, por exemplo, afirmou que a concepção de Kelsen torna a palavra Constituição ter dois sentidos, no sentido lógico-jurídico e no sentido jurídico-positivo. De acordo com o primeiro, a Constituição significa uma norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale a uma norma positiva suprema. A Constituição, em seu sentido lógico-jurídico, contudo, além de dar fundamento de validade a todo o sistema, inclusive a Constituição em sentido jurídico positivo, tem função primordial de fechar o sistema, sendo uma convenção para que este não se torne infinito, sendo o ponto de início e fim, ou seja, onde começa e termina o sistema jurídico. Para compreender adequadamente esse conceito, é necessário insistir um ponto. Em Kelsen há uma divisão muito clara entre direito e ciência do direito. A ciência do direito ela abstrai dos fatos concretos e trabalha em outro nível. Por isso existe a dificuldade da exposição e compreensão do conceito de norma hipotética fundamental. Sim, é possível acusar o Hans Kelsen de ter fugido da realidade para construir uma ciência jurídica, sendo este o motivo que ele é tão criticado. No entanto, permanece o fato de que o impacto de suas ideias permanece no cerne do debate jurídico até o presente momento. Então, boa noite a todos. Vou continuar a parte do Newton, esclarecendo alguns termos, porque há muita coisa em comum entre o que foi dito anteriormente e o que vai ser dito agora. Vamos analisar o conceito de estruturação da norma jurídica. Para analisar a estruturação da norma jurídica, é lícito antes compreender o que de fato é uma norma. A norma jurídica é o elemento base do direito, o imperativo de conduta que coage os sujeitos a se comportarem da forma por ele esperada e desejada. Kelsen retoma a teoria de Kant, aquela sobre os juízos hipotéticos, considerando a norma como um tipo de juízo hipotético. Assim, a norma pode ser identificada como um juízo hipotético porque as suas consequências dependem da ocorrência de uma condição. Se ocorrer tal fato, deve-se aplicada uma sanção. Por isso, a norma diz o que uma pessoa deve ou não deve fazer, diz o que é permitido e o que é proibido, e também o que é obrigatório. Ademais, a norma jurídica é institucionalizada, isto é, opera mediante as instituições públicas, como a polícia e o poder judiciário. A norma é imperativa, ou seja, expõe uma ordem, constituindo assim o que Kelsen vai chamar de dever ser. Justamente por ter esse caráter imperativo e institucionalizado, a desobediência à norma implica em consequências. Bem, a norma se divide entre condutas e sanções. As condutas são fatos que estão descritos na norma. As condutas podem ser por ação ou por omissão. A conduta por ação descreve fatos ou delitos resultantes de uma ação direta. Por exemplo, dirigir embriagado. É uma ação direta. Enquanto as condutas por omissão descrevem fatos ou delitos resultando da não ação. Por exemplo, deixar de prestar socorro em um acidente de trânsito. É um crime de omissão de socorro. Já a sanção é a consequência da infração da norma institucionalizada. A medida tomada para restringir aqueles que transgridem a lei. Pode ser prisão, multa, trabalho de restituição, entre outras. Para garantir que a norma seja cumprida ou que a sanção seja aplicada, faz-se necessário o princípio da coação. A coação é o uso da força com a finalidade de cumprir um preceito legal ou uma ordem jurídica. Por exemplo, o juiz emite um mandado de prisão a uma pessoa que não quer ser levada presa. Então, a polícia usa da força para garantir que o mandato seja cumprido.
Além disso, é fundamental destacar que a norma jurídica se subdivide em princípios e regras. Os princípios compõem a estrutura básica do ordenamento jurídico. Eles embasam a criação de leis e fornecem condições para interpretar o direito. Já as regras são as próprias leis. São mandados ou ordens definitivas. Tudo ou nada. Faça isso ou não faça. É como uma placa dizendo não pise na grama. Portanto, enquanto os princípios são mais genéricos, as regras são mais específicas. Retomando outro assunto importante que foi supracitado no tópico anterior, é bom dizer sobre a pirâmide hierárquica de Kelsen, porque as normas se organizam em um sistema hierárquico, pelo qual a norma de hierarquia inferior retira seu fundamento de validade da norma de hierarquia superior. Então é aí que vai entrar a ideia de um sistema escalonado, que vai representar a famosa pirâmide de Kelsen. No topo da pirâmide tem-se a Constituição, como norma máxima de autoridade jurídica. Em seguida, há normas infraconstitucionais, como emendas de tratados internacionais sobre direitos humanos. Depois são as leis, depois os regulamentos e, por fim, as normas individuais representadas por contratos. Bom, nessa segunda sessão, então, eu vou buscar abordar o conceito por trás da teoria de Kelsen, que nos ajuda a compreender melhor sua obra. O método utilizado por Hans Kelsen é o famigerado positivismo jurídico. Esse método é influenciado pelo positivismo filosófico, que tinha como objetivo tratar as ciências humanas do mesmo modo que as ciências exatas, isto é, por meio da descrição e da observação de regras gerais. Por isso, o positivismo jurídico pode ser considerado como puramente descritivo. Nesse sentido, Kelsen, como grande representante do positivismo jurídico, escreveu um livro chamado A Teoria Pura do Direito, que objetava descrever uma realidade abstrata do mundo jurídico. Assim, a teoria pura seria um direito livre de valor, isto é, sem influência de outras ciências, da moralidade, da ética, das predileções pessoais. Perceba aqui como Kelsen se afasta de uma noção de direito natural. Ao contrário, ele enxergava o direito como um ato da vontade do exercício do poder estatal, por meio do poder legislativo. Como já foi dito, a principal contribuição de Kelsen foi a compreensão do direito como composto por normas hierárquicas em um sistema escalonado, representado pela pirâmide de Kelsen. Esse conceito foi mantido mesmo depois que o método puramente positivista da teoria pura foi abandonado. Após a Segunda Guerra Mundial e os escândalos morais observados no regime nazista, foi constatado que o método descritivo simplesmente legitimava as ações desse regime. Mas como assim? Pois é, a compreensão do direito como a descrição das normas constituídas não poderia fornecer bases para oposição aos abusos da Alemanha nazista. Mas o fato é que os crimes contra os direitos humanos não podiam ficar indiferentes frente à comunidade internacional. A partir da Segunda Guerra, então, ingressamos em um período do neoconstitucionalismo, que, embora mantivesse o padrão de normas escalonadas de Kelsen, rejeita o método puramente descritivo e a visão do direito como teoria pura, se abrindo ao diálogo com a moral e a justiça, que não podiam fazer parte da teoria de um direito livre de valor. Por fim, constatamos que a contribuição de Kelsen foi importante no constitucionalismo moderno, pois fornece as bases do sistema escalonado e da hierarquização das normas. Oi pessoal, meu nome é Débora e eu vou falar sobre a validade e eficácia da norma jurídica. Bom, Kelsen entende que o que fundamenta a validade de uma norma é uma outra norma imediatamente e hierarquicamente superior. E assim por diante até se chegar à Constituição, criando dessa forma uma unidade. Como a Constituição é a última das normas hierarquicamente superiores, indaga-se o seu fundamento de validade. E a única forma de resolver esse problema é considerar que existe uma norma pressuposta, ou seja, a norma fundamental, sem conteúdo e que apenas impõe o dever de obedecer à Constituição. Assim, dessa forma, a validade da norma jurídica para Kelsen depende diretamente de sua relação com a norma fundamental. Outro pressuposto de validade também depende do fato de essas leis, ou seja, essas normas, serem criadas por uma autoridade competente, a qual foi designado o poder de fixar
especificamente essas tais normas. Outro ponto é que não há em qualquer conduta humana em que seu conteúdo seja excluído de uma norma jurídica. Por exemplo, a pena de morte. A pena de morte em si pode ser interpretada como um ato jurídico, como a execução de uma pena, e não como um homicídio, pois ela é legitimada por uma norma jurídica. Um outro exemplo bom a ser citado é uma hipotética situação de crescimento da organização do tráfico, em que esse passa a superar a Constituição do Estado e seus agentes que estão ali treinados para combater tal organização. Então, dessa forma, vai acabar havendo uma inversão de ilicitudes em que a norma hipotética fundamental deixaria de ser obedeçam os editores da Constituição do Estado para obedeçam à organização dos traficantes. Agora, quanto à eficácia. Nas palavras de Marcelo Novellino, eficácia se trata da aptidão da norma para produzir os efeitos que lhe são próprios. E para Kelsen, na sua teoria pura do direito, as normas de uma ordem jurídica positiva são válidas porque a norma fundamental que forma a base de sua produção é pressuposta como válida, e não porque são eficazes. Ou seja, mas elas somente valem se essa ordem jurídica é eficaz. No caso, a eficácia é apenas uma condição para a validade. Em resumo, temos que a ordem jurídica não perde a sua validade em razão de uma ou mais normas ineficazes, pois a sua eficácia é indispensável à vigência da ordem jurídica é medida em termos globais. Agora, quanto à sanção na norma jurídica. Kelsen considera que o homem é naturalmente inclinado a perseguir suas satisfações e interesses egoístas, e nenhuma ordem social vai ser capaz de alterar essa natureza humana. Partindo desse fato, torna-se necessária a imposição de normas punitivas a fim de que as consequências destes delitos levem o homem a considerar a transgressão à norma algo menos vantajoso e ponderar as vantagens e desvantagens do cumprimento à ordem social. Porém, nessa ponderação, também encontramos a exteriorização de uma inclinação egoísta e, mesmo decidindo se comportar de acordo com a norma, ele continua manifestando seu caráter essencialmente egoísta, sempre divisando desvantagens, ou pelo menos as menores desvantagens, nessa obediência. Então, é aqui que o direito se difere da moral. Porque, enquanto a moral recomenda apenas a aprovação ou desaprovação de tal conduta, o direito traz consequências que podem ser imputadas com o uso da força física, por exemplo, se necessário. Então, a partir disso, Kelsen traça uma linha entre o ser e o dever ser, pois para ele nem as normas morais ou jurídicas podem ser definidas a partir da natureza do homem, como defendem os justnaturalistas, bem como essa mesma natureza não pode se modificar pela vontade expressa em padrões de conduta. Em outras palavras, o homem é o que é, um ser essencialmente egocêntrico. Diante dessa perspectiva, o direito só pode ser entendido como uma ordem social coativa, impositiva de sanções. E para Kelsen, não há ordem social desprovida de sanção. E a única distinção que há entre as ordens sociais está nas diferentes espécies de sanções que elas impõem. Para prescrever determinada conduta, a norma jurídica estabelece o sancionamento da conduta oposta. Por exemplo, se o valor social defendido na norma é o direito à vida, o mecanismo a se adotar será o crime de homicídio. O ilícito, nesse caso, é pressuposto do direito e não da negação, e, consequentemente, o dever é comportar-se segundo aquela conduta oposta à sancionada pela norma. Então é isso, muito obrigada. Olá, eu sou Yasmin e vou dar continuidade à apresentação, falando um pouco sobre a relação de Kelsen com o problema das lacunas existentes no direito. Primeiramente, nós precisamos entender o que seriam essas lacunas. Segundo essa teoria, o direito não pode ser aplicado ao caso concreto
se não houver norma jurídica geral a que se refere esse caso. Kelsen considera que a norma geral funciona como uma moldura, no interior da qual há uma vasta possibilidade de aplicação do direito, dentro do estabelecido por essa ordem superior. Para Hans Kelsen, essa teoria da existência de lacunas no direito não se sustenta, já que ou existe sanção ligada à conduta, tornando-a proibida, ou, se não existe, o aplicador das normas deve assumir a conduta como permitida, tomando como premissa inclusive a liberdade que ele tem para interpretação. Dessa forma, independentemente do cenário, a aplicação da ordem jurídica é sempre logicamente possível. Um exemplo de legislação que contraria o que propunha Hans Kelsen é o conteúdo do artigo 4 da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de 1942. Ela determina que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A autorização expressa em lei para decisões discricionárias põe em xeque a pureza da teoria pura kelseniana, uma vez que permite que se leve em consideração influências externas ao próprio direito. Para Hans Kelsen, essa brecha concedida ao direito é uma forma de fazer com que ele seja influenciado por valores pessoais dos aplicadores das leis, sejam valores políticos, éticos, etc. Hans Kelsen explica que essa tentativa de fechar as lacunas através de legislação específica é, sobretudo, uma forma de evitar a indesejabilidade de uma solução possível de ser interpretada dentro do direito. O legislador utiliza o que Hans Kelsen chama de ficção, ou seja, a utilização dessa teoria das lacunas para evitar que a norma geral elaborada por ele conduza a resultados insatisfatórios do ponto de vista político-jurídico. Uma outra questão a ser abordada é a forma como Kelsen lida com a antinomia jurídica. A antinomia diz respeito às normas que determinam condutas distintas que são devidas, porém conflitantes entre si. Não há como falar no princípio da não contradição em se tratando de normas jurídicas, uma vez que, no kelsenianismo, elas podem ser válidas ou inválidas, mas não verdadeiras ou falsas. Logo, considera-se inadmissível que normas jurídicas sejam relacionadas logicamente. Para que isso ocorra, deve-se remeter às proposições jurídicas correspondentes às normas jurídicas, ou seja, apenas as descrições dessas normas. Nesse caso, nós podemos dizer que a antinomia revela uma contradição lógica entre condutas determinadas em duas proposições jurídicas. Para lidar com o conflito entre as normas, um critério que deve ser observado é a hierarquia entre elas. Para normas de mesmo escalão, ou seja, de mesmo nível hierárquico, a decisão será conforme o momento em que a norma foi proposta. Segue-se o princípio lex posterior derogat priori, segundo o qual a lei feita posteriormente revoga a lei anterior em conflito. Essas leis podem ser feitas pelo mesmo órgão ou, em outros casos, por representantes distintos. Por exemplo, quando tanto a legislação quanto o costume são, para aquela sociedade, instituídos como fontes produtoras do direito. No caso em que as normas são produzidas ao mesmo tempo, ou seja, duas disposições de uma mesma lei se contrariam, algumas opções podem ser observadas. Pode-se deixar a critério do aplicador escolher qual norma aplicar. Pode-se tentar compatibilizar essas normas, quando apenas parte delas resulta em condutas conflitantes, fazendo com que uma limite a validade da outra, ou, no caso em que nenhuma das alternativas dê certo, considera-se a prescrição como sem sentido, ou seja, como havendo a ausência da norma válida. Para normas de escalões distintos, o processo de compatibilização é considerado mais complexo por Kelsen. Primeiro porque as normas inferiores deveriam, teoricamente, estar em acordo com as regras gerais, como pressupõe a construção escalonada da ordem jurídica.
Além disso, esse julgamento do que é ou não compatível é atribuído ao judiciário, que pode ou não julgar as normas como conflitantes, ou que fugiram do processo legal de produção. Uma norma pode ser inclusive inconstitucional, mas enquanto não houver ato revogando essa lei, ou enquanto não se identificar sua inconformidade, ela continuará sendo válida. Olá pessoal, eu sou Robson Andrade. Dando continuidade, falarei sobre o sentido subjetivo e o sentido objetivo dos atos segundo Kelsen. Os fatos possuem um significado jurídico que a norma lhes atribui. A morte de uma pessoa ocasionada por um tiro pode caracterizar homicídio ou execução de pena de morte. Não é o fato em si, ressalte-se, que apresenta notas capazes de dar-lhe a configuração jurídica. O ato de disparar contra uma pessoa e causar sua morte poderá revestir-se de licitude ou ilicitude, sem experimentar a menor alteração enquanto evento no mundo dos fatos. Será a norma jurídica incidente sobre o fato a responsável por conferir o sentido de lícito ou ilícito à conduta. A norma jurídica em decorrência tem a natureza de um esquema de interpretação da realidade. Nela se encontra o sentido jurídico objetivo dos atos praticados pelos homens. Imaginemos agora uma grande sala com diversas pessoas reunidas. Sob a direção de algumas delas, discutem propostas, conversam, consultam dados e, ao final, acionam dispositivos eletrônicos. Num painel, informa-se que a maioria concordou com determinada propositura. Essa coleção de fatos pode ter o sentido objetivo de uma sessão parlamentar, caso as normas jurídicas pertinentes assim a qualifiquem, mas pode ter também o sentido de uma convenção partidária, ou mesmo de uma sessão parlamentar inválida, em razão da inobservância de formalidade essencial. Depende novamente da qualificação emanada da norma jurídica. As pessoas participantes de eventos qualificados juridicamente podem fazer, e geralmente fazem, uma ideia acerca de sua significação. Esse sentido subjetivo irá ou não coincidir com o dado pela norma jurídica. A autoridade jurídica, ao editar normas gerais ou individuais no exercício de sua competência, também costuma dar ao seu ato um sentido. E à semelhança do verificado relativamente a todas as demais condutas humanas, pode ou não haver identidade entre o sentido subjetivo e o objetivo. Isso representa uma particularidade do objeto da ciência jurídica. A norma pode fazer-se acompanhar de informações mais ou menos claras sobre como seu editor pretende vê-la interpretada. A assinalação de tal particularidade da ciência jurídica serve de advertência aos doutrinadores, a quem cabe permanentemente conferir se coincide o sentido subjetivo atribuído pela autoridade jurídica ao seu próprio ato e o objetivo decorrente da ordem jurídica em vigor. Desta forma, os atos praticados em sociedade têm ou podem ter dois sentidos. Um sentido objetivo, que é expresso pela manifestação física, material, sensorialmente perceptível, e um sentido subjetivo, que expressa ou não a intenção pela qual o agente se manifestou. Tal intenção pressupõe necessariamente um parâmetro qualquer, que leve seu emissor a supor que aquele ato por si só puramente físico terá uma interpretação ou atribuição acrescentativa, que é a comparação deste ato físico com uma tabela de possíveis significados e que expressam essa intenção. Um juízo de valor que liga, acrescenta ao fato físico uma significação possível em determinada circunstância, em determinado momento e em determinado meio social. Essa intenção manifestada é o sentido subjetivo do ato, que atinge ou tenta atingir um efeito específico, desejado por seu emissor. Ambos os sentidos dos atos podem ou não coincidir, quando a intenção do emissor foi manifestada em desconformidade com a referida tabela de referência de significados possíveis. A referida tabela de referência é a ordem normativa, ética ou jurídica,
que fornece os parâmetros para a explicação da significação social do ato expresso. Em específico, o direito encontra na forma falada ou escrita deste ato uma autoexplicação para o ato enfocado. Por termo, no que tange ainda ao aspecto valorativo das normas jurídicas, Kelsen frisa que há uma íntima relação entre um objeto jurídico e uma conduta humana com um fim jurídico, que pode ser um fim objetivo e um fim subjetivo, sendo o primeiro um fim que deve ser realizado, isto é, um fim estatuído por uma norma considerada como objetivamente válida, e o segundo, um fim que um indivíduo se põe a si próprio, ou seja, um fim que ele deseja realizar. Para o renomado jurista e filósofo austríaco, a função básica das normas jurídicas é a de impor o dever e, secundariamente, o poder de agir. O direito subjetivo não se distingue em essência do direito objetivo. Afirmou Kelsen que o direito subjetivo não é algo distinto do direito objetivo. É o direito objetivo mesmo, de vez que quando se dirige com a consequência jurídica por ele estabelecida contra um sujeito concreto, impõe um dever, e quando se coloca à disposição do mesmo, concede uma faculdade. Por outro lado, reconheceu no direito subjetivo apenas um simples reflexo de um dever jurídico, supérfluo do ponto de vista de uma descrição cientificamente exata da situação jurídica. A distinção entre o direito objetivo e subjetivo é extremamente sutil na medida que estes correspondem a dois aspectos inseparáveis. O direito objetivo nos permite fazer algo porque temos o direito subjetivo de fazê-lo. Rapaziada, é o seguinte, bom dia pros comunistas, pros capitalistas 5 contos, tá? Eu vou deixar o Pix no final da apresentação. Eu sou Maria Clara Tavares e fiquei de explicar para vocês a parte mais chata do trabalho. Não de debater, porque essa parte é da hora, já que ela é mais contraditória e tal. Mas sim porque eu tive que dar meus pulos, né, para estudar. Enfim, essa parte é encheção de linguiça e essa sim interessa pra gente. Então, para entender ciência causal e ciência normativa, a gente vai ter que lembrar que lá no tempo de Kelsen, a moda era o positivismo. E do positivismo você tinha duas vertentes, o positivismo jurídico e o positivismo lógico, que eles trocavam ideia entre si, já que para o positivismo lógico, praticamente apadrinhado por Comte, havia a pretensão de unir todas as ciências, naturais, humanas, exatas e por aí vai. Isso era feito através da rejeição da metafísica aristotélica, ou seja, todas essas ciências, independente do tipo, seriam unidas conforme os mesmos critérios, os mesmos parâmetros e o mesmo método, que para o positivismo era o método científico. Faz a separação entre a ciência causal, que é a ciência dos fenômenos naturais, a ciência da natureza propriamente dita, e a ciência normativa, que é a ciência do direito e que tenta, portanto, descrever o direito como seu objeto de estudo, por meio do método científico, empírico, descritivo, demonstrativo ou como você quiser chamar. E daí você vai ter a norma, que é a descrição da realidade até então abstrata do direito, isso é, quando o fato jurídico é tirado do mundo do ser e é transposto para o mundo do dever, passando então a ser objeto de uma norma jurídica e, como fenômeno social, podendo ser separado da natureza. Para melhor separar essas duas ciências, no caso, a ciência causal da ciência normativa, foi criada a teoria dos princípios, pela qual Kelsen dizia que o princípio da causalidade era próprio da ciência causal ou natural, enquanto que o princípio da imputação era próprio da ciência normativa ou ciência do direito. O primeiro, então, vindo de uma relação causa-consequência natural, e o segundo de um fenômeno social. E finalmente a gente vai entrar na composição da ciência do direito e por que ela é tão contraditória, mas isso dentro, claro, da perspectiva da teoria pura do direito. Então, beleza. Na teoria pura do direito, você vai ter que o Kelsen chama de princípio de pureza, pelo qual o direito tem que estar livre de juízos de valor e da influência de outros campos. E a ciência dele, portanto, a ciência jurídica, a ciência do direito, não seria diferente, já que esse limitado escreveu de maneira que o critério seria de forma e não de conteúdo. Tanto é que você vai ter, por exemplo, a construção escalonada do ordenamento jurídico, que é a famosa pirâmide normativa de Kelsen, pela qual a norma de hierarquia inferior vai tirar seu fundamento de validade da norma de hierarquia superior. Ok,
Resumidamente, na pirâmide você vai ter 3 estratos, de baixo para cima em ordem de força: regulamentos, leis e constituição, o que requer um processo de delegação de competência. E esse processo, como não é finito, já que ele tem que estar dentro da ciência do direito que é finita, chega um dado momento que ele precisa acabar ou iniciar. E aí você acaba esbarrando na norma fundamental, que é hipotética, pressuposta, não escrita e não jurídica. Ou seja, Kelsen nega a metafísica aristotélica, mas acaba criando um problema metafísico aristotélico, que é o de se regredir ao infinito. Aí qual o migué que ele dá fora a norma fundamental? Ele vai dizer que a lógica aristotélica, formal e informal, que é a que a gente conhece, baseada em silogismo e tal, não vai ser aplicada na ordem jurídica. Por quê? Primeiro, vai existir uma diferença entre as normas jurídicas e as proposições jurídicas, já que as normas são o direito positivado, são a autoridade impondo ele, de modo que você não pode classificá-las como verdadeiras ou falsas, e isso meio que te impossibilitaria de chegar a uma conclusão se o argumento é válido ou inválido segundo a lógica aristotélica. Enquanto as proposições jurídicas, elas são o direito puro e seco que está escrito, mas que não está posto. Em outras palavras, a norma fundamental faz sentido se você considerar que a estrutura da pirâmide ela é mantida pelas normas e não pelas proposições. De novo, é uma questão de forma e não de conteúdo. E em segundo, também pela questão das antinomias. E por último, só recapitulando, a lógica aristotélica como a gente conhece, portanto, ela só seria aplicável às proposições jurídicas, já que essas sim daria para dizer que são verdadeiras ou falsas e fundamental o argumento. Mas o problema é que o maluco do Kelsen ele também nega a existência de uma lógica puramente jurídica. E dentro da ciência do direito mesmo, ele só usa a lógica para transformar as normas em regras e criar a forma lógica do jurídico, meio que debruçando, né, no caso, a norma e não o fato como objeto de estudo. Olá, eu sou a Ariane Coutinho e eu vou apresentar agora para vocês sobre a hermenêutica de Kelsen. Para a filosofia, a hermenêutica é o campo que estuda a interpretação em duas categorias: a epistemológica, com a interpretação de textos, e a ontológica, que se refere à interpretação de uma realidade. Para a análise hermenêutica de Kelsen, levaremos em consideração a definição da hermenêutica epistemológica, pois iremos tratar da interpretação da norma jurídica. Uma das características particulares da hermenêutica kelseniana é a afirmação da existência de diversos significados atribuíveis cientificamente a cada norma jurídica. Ele rejeita a ideia de possibilidade de haver uma unicidade de sentido. Kelsen distingue duas formas de interpretação: a autêntica e a não autêntica. A interpretação autêntica fica a cargo do órgão que compete à aplicação da norma jurídica e se estabelece através da competência jurídica e do ato de vontade. Já a interpretação não autêntica é o resultado da ciência do direito e das pessoas em geral e se restringe ao ato do conhecimento da norma. Por exemplo, as interpretações que devem ser realizadas por qualquer um dos três poderes se distinguem da interpretação doutrinária da norma feita pela ciência do direito e pelas pessoas que devem as obedecer. Essa diferença se dá pela existência de uma margem de indeterminação relativa, que é inerente à positivação dessas normas, ou seja, uma autoridade superior não pode determinar todo o conteúdo das normas individuais de acordo com a sua vontade normativa, porque algumas decisões de matérias devem ser realizadas por autoridades inferiores. A Constituição não pode determinar o conteúdo completo da lei e a lei não pode abarcar absolutamente a decisão judicial. Partindo disso, são verificadas duas hipóteses: a da indeterminação intencional e da indeterminação não intencional. A indeterminação intencional, implicitamente, dá o poder de escolha à autoridade competente, mas dentro de uma limitação pré-estabelecida. Já a indeterminação não intencional se refere aos múltiplos sentidos semânticos estabelecidos entre a vontade da autoridade e a expressão utilizada na norma, além das já apresentadas antinomias. Essa indeterminação relativa que figura os limites da moldura de possíveis sentidos da norma é estabelecida pela interpretação não autêntica realizada pela ciência do direito. O papel da atuação da ciência jurídica tem seu fim quando for verificado e fixado todos os significados atribuíveis a determinada norma,
pois, a partir daí, a escolha de apenas um dos significados emoldurados da norma será realizada de acordo com o ato de vontade do aplicador do direito. Por se tratar de ato de vontade, o órgão responsável pode atribuir à norma até sentidos que não foram estabelecidos pela ciência jurídica, e uma vez apontado o recurso ao judiciário, os juízes podem interpretar a lei no mesmo sentido, atribuindo a ela uma certa validade. A decisão jurídica é a edição de uma norma jurídica individual e não interessa à ciência do direito. Kelsen recebeu diversas críticas pela sua hermenêutica, pois afirmam uma perda de valor da sua epistemologia, porém afirmam que a partir dela tenha se formado o que chamam de desafio kelseniano, ao falar de uma verdade hermenêutica. Pode-se afirmar que a última proposição do Tractatus de Wittgenstein sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar, influenciou a epistemologia kelseniana e diretamente a teoria pura do direito, pois para ele, o que não se pode se falar sobre direito positivo com caráter científico, deve-se calar. Alguns estudiosos apontam Kelsen como pertencente ao período cultural do modernismo, ou segundo período da modernidade, pela característica intrínseca da aversão ao contágio político, cultural, moral, de massa ou popular da ciência em si. Ao formular a ciência do direito e tentar ampliar o panorama científico, acabou se deparando com limites e inconsistências. Uma delas é o desafio kelseniano, já citado anteriormente, onde se questiona se o conhecimento científico se dá pela descoberta dos sentidos possíveis que podem ser atribuídos a cada norma, sem estabelecer qual deveria prevalecer, não se poderia conhecer de fato o conteúdo da norma, pois estabelecer um único sentido a ela é papel da interpretação autêntica e não científica. Atualmente, mesmo sendo considerado um pensamento kelseniano superado e substituído, é inegável a sua contribuição para o desenvolvimento da filosofia do direito, considerando a vertente do conhecimento do conteúdo das normas jurídicas, hoje tida como tecnológica, ao tratar apenas sobre os significados atribuíveis à norma.